Antes de assistir ao próximo vídeo, gostaríamos de alertar que o conteúdo aborda temas e cenas de natureza violenta que podem ser perturbadores para algumas pessoas. Se você é sensível a esse tipo de material, sugerimos cautela ao prosseguir. Por favor, esteja ciente disso antes de continuar. Felipe Café e Liana Friedenbach. Esses nomes permanecem gravados na memória de muitos, representando um casal de jovens cuja vida foi brutalmente interrompida por um crime horrendo. O outro protagonista desse capítulo sombrio da história, que ainda assombra muitas mentes, é Roberto Aparecido Alves Cardoso, conhecido no mundo do crime como Champinha, um jovem cuja frieza desumana orquestrou todo esse terror. 21 anos se passaram desde então, e hoje revisitamos essa história, ouvindo os relatos dos principais envolvidos, incluindo os pais de Felipe e Liana. É um episódio terrível que marcou profundamente o cotidiano do país. Uma tragédia que se desenrolou com um casal apaixonado, em busca de aventura, mas que encontrou um fim trágico e inimaginável. Ao chegar ao local onde tudo aconteceu, somos confrontados com um cenário de horror: sequestro, cárcere privado, tortura, múltiplos estupros, facadas e, por fim, um tiro a queima-roupa. Champinha, o líder dessa atrocidade, atraiu ainda mais atenção por sua perversidade, comandando 4 adultos envolvidos no crime. É difícil imaginar a frieza de alguém que, ao ser confrontado, não mostra nenhum remorso, nem sequer uma palavra de arrependimento. Este caso trouxe à tona um intenso debate sobre a maioridade penal no Brasil, já que um crime tão bárbaro foi cometido por alguém considerado adolescente perante a lei. 2 jovens perderam a vida de maneira cruel, em uma história que comoveu o país e continua a gerar discussões. Em 31 de outubro de 2003, Felipe, de 19 anos, e Liana, de 16, que se conheceram no colégio e se preparavam para o vestibular, foram mortos em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. Jovens, educados e com um futuro promissor pela frente, viram seus sonhos interrompidos por uma viagem escondida das famílias, que os levou diretamente à morte. O casal deixou suas casas para uma aventura que começou na Avenida Paulista e os levou até o extremo sul de São Paulo, onde cruzaram com Champinha e Pernambuco, 2 dos criminosos envolvidos. Eles acamparam em um sítio abandonado, sem imaginar que aquele seria o cenário de seus últimos momentos de vida. O ambiente deserto e isolado onde foram rendidos pela quadrilha tornou-se o palco de uma tragédia inesquecível. Apesar da brutalidade do crime, Champinha não foi julgado na época, mas apenas ouvido como testemunha, um fato que apenas aumentou a indignação pública. Hoje, revivendo esses acontecimentos, somos novamente confrontados com a crueza desse episódio, que continua a ressoar nas memórias de muitos. Champinha era um indivíduo conhecido na região por sua natureza violenta e já havia causado problemas por ali em várias ocasiões. Poucas horas após o casal ser abordado pela dupla, sem dinheiro e sem saída, eles foram vendados, e o que inicialmente parecia ser um roubo, rapidamente se transformou em um sequestro. Ao serem surpreendidos em sua barraca, Felipe e Liana foram forçados a cobrir os rostos com toalhas e, com os olhos vendados, caminharam por cerca de 2 quilômetros, sem ter a menor ideia de onde estavam sendo levados, até chegarem a uma casa abandonada, onde o terror se intensificaria. Neste local, Liana foi mantida em um cômodo separado de Felipe, que foi amarrado e torturado, sendo obrigado a ouvir os gritos de sua namorada, enquanto ela era brutalmente violentada. Ele estava completamente impossibilitado de ajudá-la. Uma situação desesperadora e dolorosa de se imaginar. Liana foi submetida a abusos constantes por Champinha e pelos outros 5 envolvidos. A dor de saber que ela estava sendo agredida, sem poder fazer nada, é inimaginável. No domingo, 2 dias após a viagem ter começado, o pai de Liana descobriu que sua filha havia mentido sobre seu paradeiro, e as buscas se iniciaram. O envolvimento do pai de Liana nas investigações foi crucial e chamou a atenção da mídia, colocando o caso sob os holofotes do público. Quando o delegado da época, que já conhecia a reputação de Champinha, soube do caso,
imediatamente suspeitou de seu envolvimento. Champinha era temido por todos na comunidade. Ele era conhecido por andar armado com facas, arrumar brigas em bares e cometer pequenos furtos. Ele também costumava perambular pelas trilhas e matas da região, o que deixava todos os moradores temerosos. No dia 2 de novembro, Felipe e Liana foram retirados do casebre, ainda com os olhos vendados. Felipe foi levado para uma área de mata fechada por Pernambuco, enquanto Liana permaneceu sob o controle de Champinha. Felipe foi morto a tiros por Pernambuco, sem que Liana soubesse do destino trágico de seu namorado. Ela foi levada de volta ao cativeiro, onde permaneceu por mais 3 dias, completamente alheia à morte de Felipe. À medida que as investigações avançaram, o primeiro membro do grupo foi capturado e entregou os demais envolvidos. Antônio Caetano, o dono do casebre, foi um dos primeiros a ser preso. As buscas intensificaram-se, com cães farejadores e o comando de operações especiais vasculhando a mata, até que o corpo de Felipe fosse encontrado. Felipe foi assassinado de forma brutal, e a dor da perda e a sensação de impotência que seus familiares sentiram foram avassaladoras. Embora a esperança de encontrar Liana com vida ainda existisse, ela também havia sido morta. Champinha a assassinou no dia 5 de novembro de maneira extremamente cruel. Liana foi violentada de todas as formas, teve o pescoço quase degolado e seu corpo foi jogado no asfalto. Quando confrontado, Champinha friamente afirmou que matou porque quis, sem demonstrar nenhuma emoção ou arrependimento, o que torna esse crime ainda mais revoltante e difícil de digerir. O primeiro golpe que ele desferiu foi profundo, no pescoço de Liana, seguido de mais 15 facadas nas costas. O corpo de Liana foi localizado e poucos dias depois, toda a quadrilha foi detida. Antônio Matias de Barros foi responsável por esconder a arma e manter o casal em cativeiro. Antônio Caetano da Silva, Agnaldo Pires e Paulo César Marques, conhecido como Pernambuco, participaram diretamente na tortura e no assassinato de Felipe, além dos repetidos estupros de Liana, todos sob o comando de Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha. Foi Champinha quem desferiu as 15 facadas que tiraram a vida da jovem. Durante os depoimentos, Champinha demonstrou uma inquietante satisfação ao relembrar os acontecimentos, quase como se sentisse orgulho de suas ações. Com apenas 16 anos, ele era egocêntrico e impulsivo, sem limites ou empatia, utilizando sua inteligência de forma maliciosa. Ele se orgulhava de sua capacidade de manipular as pessoas ao seu redor, sem qualquer envolvimento emocional, e perseguia seus objetivos com frieza, especialmente quando envolviam o sofrimento alheio. Ele conseguia comandar seus comparsas quase como se fosse um líder militar, garantindo que todos seguissem suas ordens com precisão. Foi assim que um jovem de 16 anos conseguiu levar 4 homens ao tribunal e se tornou conhecido como um dos delinquentes mais perigosos do Brasil. Antônio Matias foi condenado a 6 anos de prisão. Agnaldo Pires a 47 anos. Paulo César Marques, o Pernambuco, foi sentenciado a 110 anos. E Antônio Caetano Silva recebeu uma pena de 104 anos. Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha, foi internado na antiga FEBEM, onde permaneceu dos 16 aos 20 anos. Quando estava prestes a ser liberado, um laudo do Instituto de Medicina Social e Criminologia concluiu que Champinha era um psicopata com grande potencial de periculosidade. A avaliação feita por psiquiatras especializados afirmou que ele não estava apto a retornar ao convívio social e que havia um risco elevado de reincidência em outros crimes. Ele apresentava uma característica de não se apegar emocionalmente às pessoas e sentia prazer em ver o sofrimento dos outros. Aos 20 anos, Champinha foi transferido para a Unidade Experimental de Saúde, administrada pelo governo do estado, que foi criada especificamente por causa dele. Ele se tornou o primeiro interno da instituição, que hoje abriga outras pessoas com transtornos mentais que cometeram crimes graves. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que a Unidade Experimental de Saúde é mantida exclusivamente para cumprir uma determinação do Poder Judiciário, mas que a medida não está alinhada com a política de saúde mental do SUS. Atualmente, Champinha tem 38 anos e, teoricamente,
já teria cumprido o tempo máximo de internação. No entanto, segundo os médicos, ele ainda representa um risco significativo e não pode ser liberado. Legalmente há um impasse sobre sua situação, pois ele não está em estado de prisão, medida socioeducativa ou medida de segurança. Não se sabe exatamente sob qual condição sua liberdade está sendo restringida. É importante destacar que Champinha é uma completa exceção na literatura jurídica, tanto no Brasil quanto em outros países. A impunidade, que é a mãe da reincidência, torna difícil imaginar Champinha voltando a viver em sociedade. Em 2020, um relatório psiquiátrico feito após uma briga provocada por ele na unidade revelou que Champinha continua exaltando os crimes que cometeu e se vangloria de ser o interno mais notório da instituição. Seu quadro clínico permanece sem resposta ao tratamento, e ele continua a incitar os outros internos à indisciplina, desordem e destruição dos móveis da unidade. Seu comportamento é descrito como imprevisível, tanto verbalmente quanto fisicamente, compatível com o diagnóstico de personalidade antissocial. Por isso, é recomendado que ele permaneça em um ambiente assistido com segurança 24 horas por dia. As mortes de Felipe Café e Liana Friedenbach reacenderam o debate sobre a maioridade penal no país. Essa é uma discussão frequente em nosso país. Se tomarmos um caso isolado e tentarmos fazer dele uma exceção à regra, essa não seria a abordagem mais adequada. O que nossos adolescentes realmente precisam é de inclusão social, educação, saúde e não de encarceramento. Por outro lado, não se trata de um caso isolado. Tenho me surpreendido cada vez mais e acredito que a sociedade precisa enfrentar a questão da maioridade penal de forma mais séria. Atualmente, existem mais de 22 mil menores infratores internados em unidades socioeducativas no Brasil. Crimes como abusos sexuais, estupro, homicídios e feminicídios são cometidos por jovens que demonstram um entendimento da lei e a capacidade de agir de maneira calculada. Precisamos, sim, reavaliar como a lei é aplicada e qual a punição adequada para aqueles que cometem esses crimes. Ninguém sabe por quanto tempo Champinha permanecerá internado, mas as famílias das vítimas nunca mais conhecerão o que é a liberdade. A dor dessas famílias foi eternizada e o luto pela filha se transformou na luta do pai. Isso se tornou uma inspiração para muitas das ações que tomei desde então, e a memória dela moldou muito do que me tornei. Para o pai de Felipe, não havia outra forma de sobreviver à tragédia senão pela aceitação. Ele acredita que foi Deus quem lhe deu a força para olhar hoje para as fotos dos criminosos e não sentir raiva nenhuma. Antônio Matias está em liberdade, tendo recebido indulto em 2009. Aguinaldo Pires concluiu sua pena em 2016. Antônio Caetano está em regime aberto desde julho de 2020, enquanto Paulo César Marques, o Pernambuco, permanece preso em regime fechado. Os advogados dos 4 homens não foram encontrados. Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha, continua sendo uma incógnita para a justiça. 20 anos depois, nada mudou no sistema judiciário brasileiro em relação à maioridade penal. Eu acredito que cada caso deve ser analisado individualmente e que os diversos crimes cometidos por menores ou sob sua liderança, como neste caso trágico, deveriam servir como base para nossos legisladores elaborarem uma lei mais eficaz, capaz de julgar cada situação separadamente. A maneira como as coisas são feitas hoje, com todos sendo julgados da mesma forma, não é a solução. Por isso, é fundamental acompanhar essa reportagem especial sobre os mais de 22 mil jovens e adolescentes que estão atualmente em regime socioeducativo. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal News Web Doc para ficar por dentro de mais histórias e documentários fascinantes. Deixe seu like e compartilhe seus pensamentos sobre o tema da maioridade penal nos comentários. Sua participação é muito importante para nós.